fazer aqui um debate interessante sobre as chances do Goiás nessa partida de sábado, 4 da tarde, Criciúma contra a equipe do Criciúma. Olha o retrospecto geral entre goianos e catarinenses. O Criciúma é um dos times que mais ganhou do Goiás na história, né? São 33 partidas, principalmente jogando em casa. 33 partidas no total, 14 vitórias do Criciúma, 11 vitórias do Goiás, com 8 empates. O cenário dentro de um contexto geral é equilibrado. Agora, olha os dados em Criciúma, lá no estádio Heriberto Rios. O Goiás, historicamente, tem apenas uma vitória, que foi conquistada no passado. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo Carille foi lá no Heriberto Rios e venceu a partida. Ao todo, em Criciúma, são 16 partidas, com 12 vitórias do Criciúma, inclusive uma goleada pelo placar de 7-2, temporada 2004. O Celso Roth era o comandante do Goiás, 7 para o Criciúma, 2 para o Goiás. O Verdão tem apenas uma vitória, que foi essa vitória do ano passado que eu citei há pouco aqui, e mais 3 empates. Mais 3 empates, esse é o retrospecto em Santa Catarina. Olha a escalação do Goiás. A tendência de escalação do Goiás deve se confirmar com aquela situação dos 3 zagueiros, né? Tem essa possibilidade forte aí. Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e o Nicolas, Felipe Machado, Lourenço, Juninho e Lucas Lima, e na frente apenas o Cadu Souza. Provável escalação do Criciúma, o Tigre Catarinense. Pedro, Rodrigo, Castan e César Martins, também 3 zagueiros, ou seja, o Goiás está espelhando, né? O Mozart está espelhando a escalação do Eduardo Batista. William Lepo pela direita, Eduardo Guilobo e Marcelo Hermes pela esquerda, Felipe Matheus, Otero e Vagninho. A diferença é que o Goiás iria com apenas um atacante na frente e o Criciúma se utiliza de 3 zagueiros, mas tem também 3 atacantes. Joga no 3-4-3. Livaldo Carvalho, meu comandante, seu comentário vai pro shorts do canal do YouTube. Livaldo, de coração, pelo momento dos 2 times, pelas 2 escalações, quais as chances do Goiás para essa decisão? Partida importantíssima de sábado, 4 da tarde, em Criciúma, contra a equipe do Criciúma, Livaldo. É o seguinte, é verdade que o Goiás historicamente tem dificuldades lá em Criciúma, embora tenha vencido o último jogo lá, que foi no ano passado, né? Sob o comando do Carille. Só que é o seguinte, o Goiás não perde para o Criciúma desde 2017. tem aí 9 anos que o Goiás não perde. E isso dá confiança para o time. O Criciúma, ele vive uma espécie de instabilidade nesses 2 últimos jogos, onde ele empatou e perdeu. Inclusive perdeu a última partida, né? O Eduardo Batista, ele é uma espécie de profeta Moisés. Ele sempre chega perto da terra prometida e não entra. Você vê que foi assim em 2024 no Novo Horizontino, 2025 já no Criciúma. Nesse ano ele está fazendo um trabalho espetacular lá no próprio Criciúma, né? Está na liderança do campeonato. Nós projetamos o Criciúma na Série A, porque fez uma campanha maravilhosa no primeiro turno, né? Chegou a 39 pontos, então uma campanha sensacional, sem dúvida nenhuma, e vive essa situação. O Goiás venceu o Londrina no último jogo, não mostrou um grande futebol, venceu. Havia perdido incrivelmente para o horrível time do América na partida anterior, então o Goiás não é aquele time ainda plenamente confiável para nós, imprensa, para o seu torcedor ainda. Mas o Goiás, ele cresce contra grandes adversários. O Goiás tem esse histórico, né? Evidentemente que a gente tem que colocar o Criciúma como favorito. Não vejo condições de colocar o Goiás como favorito lá em Criciúma. Eu coloco o Criciúma como favorito. Vejo amplas condições do time catarinense vencer o jogo. Isso implica dizer que as condições para o Goiás vencer são menores. Mas no futebol tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas vejo muitas dificuldades para o Goiás vencer lá em Criciúma nessa próxima partida. 1h47 da tarde agora. Meus amigos, atenção, porque eu quero falar aqui para você do Viva Mais Vantagens da Navesa Renault.
Picape Orochi 2027 a partir de R$ 117.990. Viva mais vantagens da Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. E você está pensando em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. 3231-9000. 3231-9000. Rainha da Borracha. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio. De Goiás para todo o Brasil. E é claro, Agrícola Liderança, seja na tabela ou seja no campo, o primeiro lugar sempre tem nome Liderança. Confira as novidades e a qualidade. Agrícola Liderança, quem é líder, joga sempre no topo. 1h48, 215 likes agora. Torcedor do Verdão, me dá mais 85. E você que tá no Shorts, né? Ou melhor, nos cortes do canal do YouTube, sempre que depois do programa a gente posta lá os cortes. E aí você, Esmeraldino, já vai direto no corte do Goiás, você vilanovense, direto nos cortes do Vila, você atleticano do mesmo jeito. Deixa o teu like também, hype o vídeo, gente. Quando você hype o vídeo, o negócio fica top pra nós, fica massa. Então deixa o seu hype aí também, a sua curtida, o seu comentário nos cortes do YouTube Band News Goiânia. Cracasso, Danilo Dias, tenho certeza que você já se debruçou, né, sobre essa equipe do Criciúma. A equipe tem 40 pontos conquistados, tem um dos melhores ataques da competição, uma defesa extremamente equilibrada, tem um bom goleiro, tem um bom camisa 10, tem jogadores experientes. É um time muito difícil, velho, e joga em casa, onde ele tem um aproveitamento espetacular. Só que o recorte atual do Criciúma na Série B talvez seja o pior recorte da equipe depois daquele começo complicado na competição. O Criciúma não está bem nos últimos jogos, não esteve bem nas últimas partidas, né? Talvez, Danilo Dias, seja o melhor momento para o Goiás enfrentar a equipe do Criciúma, mesmo jogando fora de casa. Quais as chances do poderoso Verdão de voltar do Heriberto Rilse com mais 3 pontos na capanga e a vaga garantida no G6 da Série B, Cracasso? Cuidado com esse Criciúma. Olha, ele começou mal, é verdade, nesse retorno, empata com o Náutico em casa, em alguns momentos oscilou, depois visita fora de casa o Atlético e é derrotado. Um dos piores recortes do Criciúma na competição. O Criciúma tem 40 pontos e, curiosamente, o ano passado, de 2025, o Goiás, nessa rodada, tinha 41 pontos, Nivaldo, e ficou de fora. Estou trazendo esses dados, esses números, para que nós reafirmamos semana passada que o Criciúma, para mim, era um dos times que dependia apenas de si, está fadado certamente ao acesso, mas cuidado, o Goiás tinha 41 e não subiu, Criciúma tem 1 a menos e está aí nessa oscilação, digamos assim. Mas é um time, Thiago, que não perdeu em casa em 2026, exceto pelo Campeonato Catarinense. Um jogo que ele jogou lá contra a Chapecoense, perdeu de 2-1 e esse jogo foi lá em 1º de fevereiro. De lá pra cá ele nem sequer foi derrotado em casa. E todos os times que foram lá, ou empatou com ele ou foi derrotado. Tem um jogador muito bom lá que chama atenção, o Hermes, Marcelo Hermes, que quase agora foi pro Clube do Remo, 4 gols, 1 assistência, um jogador que vai agudo no fundo, compõe bem o sistema do último terço ali do campo, sistema defensivo, um cara muito incisivo nesse e participativo demais nesse time do Criciúma. Pra mim, uma das peças chaves desse time e do sucesso que o Criciúma está tendo, também sem contar com o Gui Lobo, um jogador que faz a transição muito bem feita, ele que dita e o ritmo do jogo. A hora de acelerar, ele acelera. A hora de pautar o jogo, quebrar o ritmo do adversário, ele também faz e muito bem. Esse Gui Lobo, cuidado com ele. Felipe Matheus também, sem contar que mapeia bem o terreno, aciona os jogadores do último terço do campo. Jogador rápido, um jogador que sabe fazer a leitura, uns passes decisivos. Um time que é bem montado pelo Eduardo. Vai ter o retorno agora do goleiro Ayrton, que tava com lesãozinha na panturrilha. Quem diria, hein? O Ayrton, vai vendo. Ai, ai. E também do Otero. Ah, e só um detalhe. Otero que volta, né? Você foi feliz em relação a citação do Ayrton, pra quem não sabe, é o goleiro que tava aqui no Vila. Fez um campeonato goiano horroroso. Tá bem lá. O Ayrton pode, né? É um dos melhores goleiros da Série B. Goleiraço com a camisa do Criciúma. Futebol é engraçado. Ele faz uma Série B fantástica. E aqui ele tava sem confiança. Não, aqui no Vila não jogou nada. É tão fantástica que a defesa do Criciúma é a segunda melhor, mas só perde pra do Juventude. É importante a gente frisar o seguinte: quando ele é contratado pelo Vila, extremamente elogiado a contratação.
Sim. Aí, durante os jogos do Campeonato Goiano, ele prova que não dá conta e é emprestado. Ele perdeu a confiança, né? Teve decisões e o cara tá jogando pra caramba lá no Criciúma. Só perde a Juventude nesse quesito de defesa menos vazada. Se eu não me engano, 14 contra 12 do Juventude. É um time perigoso. O Otero mesmo, 3 gols, 2 assistências, volta de uma lesãozinha também no joelho. É um time que tem um recorte agora próximo, jogos que podem decidir a vida dele, se vai oscilar de fato ou não. Pega o Goiás em casa, depois visita o Botafogo, recebe o Fortaleza e visita o CRB, que tá no ascensão. Nesses próximos 12 pontos também o Juventude não tem um calendário, o Criciúma, perdão, não tem um calendário tão fácil como se avizinha. Eu vejo que vai ser um jogo equilibrado. O Moser não vai querer perder lá em Criciúma. O Moser tem esse cariz de ser um sistema defensivo. E te digo mais, esse Criciúma, muitos dos dados dele, Thiago, das vitórias, foram 7 por 1-0. Criciúma não tem costume de fazer muitos gols, mas é um time que também faz e fecha. É muito do que o Moser fez com o Curitiba. Vencia por 1-0, que era uma goleada, e fechava ali atrás e ninguém conseguia passar e ultrapassar o sistema defensivo. Foram 7 vitórias por 1-0. As goleadas dele foi justamente contra o Vila, um 2-0 e um 3-1, se não me engano, contra o CRB de Alagoas. Então, pra você ver que é um time que ele faz poucos gols, mas também dificilmente sofre. Vai ser um adversário complicado pro Goiás, isso todo mundo sabe, é o líder, vai buscar sua reação, só que o Goiás tem uma camisa pesada, tem um treinador que sabe competir contra times também que tem esse mesmo cariz dele de sistema defensivo. Vai ser um jogo bem estudado dos dois treinadores. Mas, Danilo, essa análise sua aí do Criciúma, eu tô pensando que é a seleção de 82... Pois é, preocupante, né? Mas do jeito que você tá falando aí, ô Goiás, não viaja não, filho, não. Fica aqui em Goiânia, cuidado. Entrega os pontos aí, liga na CBF, manda um ofício pra CBF, né? E fala assim, o CBF, a gente não vai pra Criciúma não. Danilo Dias aqui falou que o Criciúma é o capeta, é o cão chupando mango aí. Só perdeu uma vez em Meu casa, amigo, cara. Grande da parada é o Goiás também. Grande. Sim, time bom, pesada. Jogadores interessantes, baita meio de campo. É jogo duro pros dois. O Criciúma não é isso tudo que você tá falando, não. Foi convocado, cuidado. Não volta pro time, né? Acho que pro time não volta ainda, não. Ele tá na delegação. Não, o Criciúma é um time interessante. Pra mim, vai subir. Mas não é isso tudo também que você tá falando aí. O Goiás tem que aproveitar essa oscilação. Eu não sei até que ponto, por não estar acompanhando em loco os treinamentos, como tá sendo essa perspectiva do Eduardo fazer com que os jogadores voltem de novo pro campeonato. Começou o retorno somando um ponto de 6, mais ou menos o que foi o Atlético Paranaense em 2025. Ele volta do retorno e consegue só um ponto em dois jogos no início do retorno e depois começa uma caminhada ascendente. Não sei até que ponto esse Criciúma vai oscilar bastante. Vamos ver, mas é o melhor momento pro Goiás enfrentá-lo, sem sombra de dúvidas. Mas ninguém conseguiu vencer lá, exceto a Chapecoense. Foi o único time que venceu. Pra mim é um terreno difícil. Um ano passado o Goiás também quebrou esse tabu lá e conseguiu vencer. Vai ser um jogo que pra mim, Thiago, cheira muito empate. Cheira demais, os dois medindo forças, ninguém querendo tomar gol, 1-0 goleada pra um, pro outro. Pra mim vai se resumir nisso, dois sistemas defensivos se equivalendo. Um joguinho que pra mim cheira empate. 1h55 da tarde agora. Meus amigos, debate das feras até às 3 da tarde. Oferecimento das maiores marcas Goianas. Você tá afim de qualidade? Então venha para Omoda Jayco. Ela tem condições exclusivas, especiais para você trocar de carro. E não é qualquer carro, gente. Tô falando aqui de um carro híbrido ou elétrico, do jeito que o meu povo gosta. Condições exclusivas para você dirigir o seu híbrido 0 km. Faça o seu test drive no Omoda Jayco. É híbrido de verdade, não tem enganação aqui não, viu? Aproveite as vantagens que você vai conquistar. Conte mais no Omoda Jayco. Na Avenida T8 com a Mutirão no setor Bueno. Omoda Jayco, a fera das estradas, o híbrido dos híbridos. 1h55, debate das feras. Oferecimento Eloforte Uniformes, enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite agora uma cotação pelo WhatsApp 62981650131. Instagram, @Eloforte Uniformes. Thiago, e, gente, se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Potência para acelerar é tudo o que você e o seu negócio precisam. Aí esse é para trabalho. Aí esse é Performance Toyota com motor 2.8 turbo diesel. E tudo isso com até 10 anos de garantia. Visite a Saga Toyota da Avenida T7 do Buriti. Acesse sagatoyota.com.br.
E não perca mais tempo, venha para o Shopping dos Pisos e Porcelanatos. A Center Pisos tem ofertas que são verdadeiro arraso, um verdadeiro golaço. A Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Rapidinho, Danilo. Eu sei que o Jean tem que falar, só trazer mais um dado pra ele. Cuidado, Thiago, o tal do Otero. Sabe quantas finalizações ele teve só nessa Série B até o momento? Sim. 27. E das 27, Nivaldo, ele acertou 13 dentro do alvo. Ou seja, cada 2 chutes dele, um vai lá dentro. Chutinho com desvio, chutinho com variação, Nivaldo. Bolinha dele faz, sabe como? Ó, sobe e desce. Mais ou menos igual do Barleta. Cuidado, Igual Nivaldo. aquela do frango do... Frango não, Nivaldo. Pelo Do amor de leite. Deus, Nivaldo. Mais ou menos igual do Barleta. A bola sobe e desce. E ele já fez uns golzinhos de falta sim, viu? E não foi frango dos goleiros. O Otero, finalização, ele é muito forte. Muito Agora a questão forte. dele é a intensidade de jogo, né? Mas Tem uma ele noite tem- boa, a Olha. noite dele é boa. A noite Cuidado, dele é viu? 3 maravilhosa. gols, 2 assistências. Noite do Otero é sensacional. Cara, não sei não, viu? Cuidado com esse jogo lá. Pelo amor de Deus, Danilo, do jeito que você tá pintando o Criciúma. Ô, Jean Lopes, eu tô em dúvida aqui, filho, eu não sei. A gente tá batendo agora 248 likes, eu pedi pelo menos 300 pra torcida do Verdão. Tá devagar, quase parando. Cadê meu povo do Goiás aí? Cadê a Márcia Esmeraldina? A torcida do maior do Centro-Oeste, do pai do futebol goiano. Cadê o seu like, gente? 248 agora, me dá mais 52 aí. Ô Jean, põe o Jean Lopes aí na tela. Cara, do jeito que o Danilo Dias falou aqui, fica aqui em Goiânia, economiza o petróleo, se bem que é diesel, né? É diesel de avião. Economiza o diesel de avião. É querosene. É querosene, né? Esse negócio aí, etanol também, mete etanol no avião e sobe do mesmo Não, jeito que fica até mais barato. Avião é só querosene. Querosene, né? E o Nivaldo Carvalho tem quase brevet, então se o meu comandante falou, eu acredito nele. Ô Jean, o Criciúma é isso tudo que o Danilo Dias tá pintando aqui, meu filho, eu tô com medo, eu tô tremendo aqui, olha minha mãozinha, tô tremendo de medo aqui do Criciúma aí. Criciúma é essa máquina de jogar futebol que o Danilo Dias pintou agora, meu filho. Pelo amor de Deus, aí. Mas qual que é a novidade disso? O Ceará iria estraçalhar o Atlético. O Náutico iria esbagaçar o Atlético. Então não tem A novidade Becate nenhuma, também. Danilo. Esquece da Becate, Hã? não. Esquece da Becate também, não. Que pega no pé dele. Ele achar que Ele não os ouve a times de rádio. Fala fora da são Becate sempre também. melhores que Poxa. os nossos aqui, né? Nossa, Isso você viu o aí que, não que o tem Jean falou muito de você? Não, o que ele falou agora? Os times de tem nada fora demais. sempre são melhores do que os nossos aqui na sua Pelo amor avaliação. de Deus. Nossa, Ó, ele o acabou Jean Deus, que eu com acho que ele você, não ouve a Danilo. rádio. Primeiro eu Ele falei que o acabou com Náutico você. Não perderia pro Deixa Atlético. ele Não falei falar, que ele não te bagaçar. interrompeu. A Becate realmente, Ele não falei te que no interrompeu. momento tava bom, não. Ele não te Mas ele interrompeu. já começa provocando, falando coisa que eu não falei. Ele não te interrompeu. discordando. Jean, continua amassando o Danilo Dias, fecha o microfone do Dedê aqui. O espaço é todo seu, já acaba com a raça dele, destrói ele, detona, amassa. Eu não comecei provocando o Danilo, não. O Thiago é que me fez uma pergunta, Danilo, e eu respondi a pergunta do Thiago. Mas você, normalmente, você sempre pensa que os clubes de fora, né, porque tem um CEP diferente do 74, é melhor do que nós, e não é não. O Goiás tem mais time que o Criciúma. Tem jogado o melhor futebol que o Criciúma na Série B? Não tem. O Criciúma encaixou melhor, o trabalho do treinador do Criciúma fez dele um time mais competitivo, um time que faz muito poucos gols, mas também toma poucos gols, mostrando que é muito mais força do que técnica, esse time do Criciúma. Mas eu também sei que o Goiás, que é capaz de nos surpreender ao perder um jogo como aquele para o América, é capaz de ganhar de adversários, os chamados bichos papões, né, da competição. Eu temo essa questão dessa escalação, dessa possível escalação com 3 zagueiros e um atacante só. Eu acho que se o Moser fazer isso, vai ser um erro tremendo, porque ele vai chamar o Criciúma para cima, o Criciúma vai ficar alçando bolas dentro da área o tempo todo, que é o que ele sabe fazer, e aí uma hora uma bola espirra lá e entra. Então não gosto disso. Para mim o Goiás tem que preencher mais o meu campo, jogar com 2 atacantes pelo menos, o ideal seria até 3. Mas já que ele não vai jogar mesmo com 3, então que sejam 2 atacantes, o Anselmo Ramon e o menino lá do Cadu Souza, o Cadu para velocidade, o Anselmo Ramon para impor respeito, né, para prender os 2 zagueiros do Criciúma, porque mesmo a má fase, um centroavante como o Anselmo Ramon, naquele tamanho, ele impõe respeito. Os jogadores não vão deixar ele livre, os zagueiros da Criciúma, o primeiro volante. Então é uma forma, inclusive, de ser menos atacado. E o Goiás, quando enfrenta qualquer time da Série B, ele é no mínimo do mesmo tamanho. Na maioria das vezes ele é maior. No caso do Criciúma, ele é maior. Eu até coloquei no grupo agora um vídeo de 1990, semifinal da Copa do Brasil, jogo grande,
que o Goiás ganhou do Criciúma com Serra Dourada, abarrotado de torcedores, o gol daquele que é o melhor jogador da história do futebol ganhando, gol de Luvanor. Então eu penso, Danilo, eu estava meio em dúvida quem seria favorito para esse jogo, mas depois do seu comentário, para mim o Goiás não perde, e olha lá se ele não trouxer 3 pontos de Criciúma. 2:01 da tarde agora, Danilo Dias foi provocado, foi dilacerado, foi destruído ao vivo aqui, né, em áudio e vídeo pra você do canal do YouTube, e ele vai ter agora o direito de resposta dele. Meu Deus do céu, o Jean Lopes foi assim. Ô Jean, na cara não, meu amigo, pelo amor de Deus, respeita o cara, ele tem família, você acabou com a raça dele. 2:02 da tarde, com frota nova, equipe qualificada, Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio de Goiás para todo o Brasil. 2:02 agora, debate das feras até às 3 da tarde, oferecimento. Dupla campeã na Vesa Renault, tem card em Boreal com condições exclusivas na Praça Nova Suíça. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Centripisos com mais de 800 modelos de pisos e porcelanatos. Tudo à pronta entrega. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E óticas. A Laor, lá você encontra as melhores armações para os seus óculos. Qualidade, bom atendimento e o menor preço. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. 62982695710. 62982695710. Nós estamos agora com 276 likes, faltando 24 para a meta do Goiás, hein? Torcida do Verdão, esse é o momento. Antes do Danilo Dias aqui, pra gente matar o bloco do Goiás, João Cururu. Tiago, mande um abraço pra mim aqui na Fazenda Sapolândia, em Piracanjuba. Eu e o meu compadre do Reis, lá na Fazenda Abatedouro, no Quiabaçado, sempre ouvindo vocês na Band News Goiânia. Alô, Sapolândia, Quiabaçado é um distrito, né? Terra boa lá, conheço Quiabaçado. Um abraço também pro do Reis, na Fazenda Abatedouro. Obrigado aí pelo rádio ligado, obrigado pela audiência. Dedê, você foi destruído ao vivo aqui pelo Jean Lopes. Te defendo aí, 1 minuto pra você, meu filho. Admira-me muito. Ficou feio o negócio pra você, viu? Admira-me muito um cara tão experiente quanto o Jean no microfone. Nossa, chamou de velho, Jean. Paia, cara. Na história. Velho é paia. Não acompanhar o futebol brasileiro da Série B. Aí não acompanha o futebol? O que me transpareceu foi isso. Primeiro, abre aspas, o que o Jean disse. O Goiás tem o melhor time do que o Criciúma. Não, eu só tenho uma experiência de Goiás e Criciúma nessa Série B. E o Goiás ganhou o jogo. Então vamos. Agora ele falou que o Goiás ganha. No final do comentário tinha falado que o Goiás não perdia ou empatava. Mas espera lá, tá bom. Não, ele falou que o Goiás ganhou o jogo aqui no estado da Serrinha. Sim, 1-0. Sim. A única comparação que eu posso fazer de Goiás e Criciúma, diretamente um com o outro, nesta Série B, o Goiás ganhou o jogo, foi isso que eu disse. Tá, ele falou que o Goiás tem o melhor time. Vamos aos números. Criciúma passou 14 vezes dentro do G6, o Goiás 7. O Goiás liderou apenas na 3ª rodada. O Criciúma, só 5 rodadas seguidas, está na liderança. Cuidado. O Criciúma você usou esses argumentos aí, o Sport veio e ganhou do Vila Nova. O Criciúma tem Felipe Robert, Felipe Matheus, Jonathan Robert, Vagninho, Marcelo Hermes. É outro campeonato. São jogadores... Eu fiquei calado quando ele estava falando. Permita-me, Jean, por favor. Tem então me responde uma pergunta. Nos últimos 4 jogos de cada um deles, quem tem mais vitória e mais derrota? Nos últimos? 4 jogos. Nos últimos 4 jogos? Não, mas por causa desse recorte. Por que esse recorte? Então vamos falar dos últimos 15 do que é o recorte mais próximo aí. Dos últimos 15, mais o time que passou maior sensibilidade desde 2006. Nenhum time, nem Cruzeiro, nem Santos, nem Cap, que caiu nessa Série B, teve uma invencibilidade tão grande como o Criciúma teve. Foram 15 jogos, passou 15 times enfrentando nessa Série B, nenhum conseguiu vencer o Criciúma. Tá num recortezinho ruim, realmente, começou o retorno somando 1 dos 6 pontos, mas é um time que passou 14 vezes no G6, liderando 5 rodadas seguidas, desde a 17ª. Um time que tem um conjunto sólido, um time que 7 vezes venceu por 1-0 seus adversários, é a 2ª melhor defesa da competição. Como é que a gente não vai ter respeito por um time desse? Agora ficar falando que o empatou com o Atlético, aliás, perdeu pro Atlético e empatou com o Náutico dentro de casa. E do mesmo jeito que o Goiás pode também reclamar, o Vila pode reclamar de resultados contra o Atlético, o Goiás pode reclamar do América, eu estou falando Fortaleza de recortes pode reclamar recentes, da derrota Danilo. pro América. Vamos por partes. Eu não sei se foi 2016 ou 2017, eu não me lembro qual foi o ano, sinceramente não lembro. O Criciúma disparou na Série B, ficou lá na liderança quase a Série B inteira. Quando faltavam 8 rodadas, ele começou a despencar e não subiu. Eu não me recordo qual foi o ano. Tô dizendo que vai acontecer isso não, até acho o Criciúma um time simpático. Eu adoro o estado de Santa Catarina, é o meu segundo estado que eu mais gosto no Brasil.
Agora, eu tenho que respeitar a camisa do Goiás Esporte Clube, eu tenho que respeitar o Lourenço, Mas calma né, lá. o Lucas Lima, o Anselmo Ramon. À medida que Eu eu tenho que trago respeitar os esses dados, jogadores, à medida entendeu? que eu trago os dados pra mesa, é pra que a gente enriqueça 30 o segundos pra ouvinte. acabar com isso aí. É pra enriquecer o ouvinte de conteúdo. Eu em nenhum momento aqui eu tô menosprezando o Goiás, a grandeza, a camisa, enaltecendo demais os de fora. Eu busco as informações pra que a gente enriqueça aqui. De fato, o que o Criciúma apresentou até agora são excelentes números, mas o Goiás pra mim tem o melhor meio-campo, tem nomes bons, como o Criciúma também tem. O ataque de como eu trouxe, faz 7 vezes 1-0, uma vitória magra, mas consegue convencer. Tem um conjunto interessante, é o time que tá ao lado do Vila Nova, que mais vezes liderou essa Série B, então os números que ele apresentou, cuidado, passou 104 dias sem ser derrotado. Nós temos que E ter o uma recorde- atenção. e o Tô aqui recorde apenas próximo a- Deu. em relação Rapidinho. a esse jogo. Agora, se eu não puder trazer os dados e cada vez que eu trouxer o torcedor achar que eu tô aqui menosprezando o time Goiás, aí não. 2h06 da tarde agora, volta ali que teve um superchat pra nós do Marco Antônio Gabriel, R$5. Quem jogou mais Série A, Goiás ou Criciúma? Acabei com o debate. Pois é, Marco, mas aí o povo do Criciúma pode falar. Quem foi campeão da Copa do Brasil, né? Aí fica tudo equilibrado também. São duas grandes camisas. O Goiás, pra mim, é maior que o Criciúma, historicamente como instituição. E eu não vejo o Criciúma também com essa força toda. Agora é um jogo pro Goiás respeitar demais, né? É um jogo muito difícil. Equilibradíssimo, É, assim, em termos de dificílimo. força, em termos de camisa, de peso, de tradição, dois É. treinadores. E a gente tem que um tirar, sistema e a gente tem que defensivo. tirar o chapéu pra Criciúma. É uma cidade do interior desse tamanho, bicho. É. E a prefeitura ajuda o Criciúma, viu? Tem que tirar o chapéu pra esse povo lá, Nossa Senhora. É.